Quem encontrou Neemias, capítulo de número 3, versículo de número 27, o versículo de número 28, diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois repararam os tecoitas outra porção de fronte da torre grande e alta até ao muro de Ofel, desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Amém? Curva a sua cabeça. Espírito Santo, fala conosco pela tua palavra, porque carecemos de ouvir a tua voz nessa noite, porque aqui estamos para isso, para ouvir o Senhor falar conosco pela tua palavra. Abrimos o nosso coração, Pai, para ouvir, Senhor, a tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, adorando a Deus, louvando a Deus. Neemias, capítulo de número 3, no verso de número 28, fala sobre a oitava porta que nós vamos edificar hoje, que é a porta dos cavalos. Porta dos cavalos. Pastor, eu preciso entender, eu quero entender, pastor, sobre essa porta que eu tentei ler, não entendi, tentei descobrir algo que essa porta representa e também não entendi muito bem. Nós vamos nessa noite aqui numa visão, eu acredito que numa visão não aprofundada, porque o tempo não é hábil para isso, nós não temos tempo hábil para esse aprofundamento. É por essa razão que aqui é só uma introdução de uma meditação para você poder se aprofundar mais no conhecimento de cada porta. Jerusalém, que ela era, eu falo era porque já não existe mais as 12, como por exemplo a porta da fonte, ela já não existe mais. Na muralha nova, quando foi levantada pelos otomanos, cerca de 1200 anos depois de Cristo, elas não estão mais no seu lugar. E algumas portas, como Porta Oriental, também não existe mais. Os otomanos levantaram uma nova muralha, algumas portas eles fecharam, selaram essas portas. Mas na muralha de Jerusalém, da Jerusalém antiga, essas 12 portas foram mencionadas e restituídas, restauradas, reedificadas, muros levantados por Neemias. A porta dos cavalos, ela foi uma porta a qual fazia parte das 12 portas de Jerusalém. Segundo a história, essa porta ficava na quina do muro da cidade de Jerusalém. Era uma porta usada, ou muito usada, não exclusivamente, mas basicamente usada pela realeza. Por quê? Porque assim como a porta da prisão, essa porta também era uma porta que ficava próximo do palácio. Essa porta também era a porta onde se utilizava, ou era utilizada para entrar mercadorias. Por isso que ela é conhecida, ou era conhecida como Porta dos Cavalos. Também essa porta era o local onde o exército se preparava para a batalha, ou seja, antes do exército de Israel sair para a batalha, eles então, para receber instrução, eles paravam nesse ambiente. Então saía ali os cavaleiros de guerra com os seus cavalos. Por essa porta eles passavam, por essa razão que ela também é conhecida como Porta dos Cavalos. Alguns entendem que essa porta leva o nome de Porta dos Cavalos porque em um período de Israel, da sua história, quando Israel, dentro dos seus muitos reis que por lá passaram, alguns reis, eles foram para o lado da incredulidade, da idolatria, e alguns, ou teve um rei que levantou ali então um monumento que era um cavalo, aonde eles prestavam adoração, e ele ficava diante dessa porta. Por essa razão que essa porta também por alguns é conhecida como Porta dos Cavalos. Tá, pastor? Então, por que necessidade que nós temos que restaurar na nossa vida a Porta dos Cavalos? Te digo já, primeiro ponto, para a gente não se demorar. Quem está anotando, eu te aconselho que você fique atento. Quero citar algumas referências, isso é importante.
Porque a necessidade de eu restaurar a porta dos cavalos na minha vida. Muito bem, restaurar a porta dos cavalos é restaurar a força e a coragem. Por quê? O cavalo, ele é um animal que tem muita força. Ele não é um animal de guerra. O cavalo, ele não é um animal de guerra. Ele não nasce preparado para a guerra. Mas quando ele nasce, que ele então é adestrado, acostumado, e que ele é levado a ser um cavalo de guerra, ele se torna então uma ferramenta essencial e extraordinária, pelo menos naquele tempo, para seguir a batalha. Então ele se tornava uma ferramenta ou até uma arma de guerra muito poderosa, por causa da sua força e também por causa da sua coragem. Restaurar a porta dos cavalos então é restaurar em nós a força e a coragem. Pastor, por que eu necessito e careço de restaurar essa porta? Restaurar essa porta é não permitir que o medo tome conta da nossa vida. Restaurar essa porta é entender que nós temos em Deus coragem, força para prosseguir. Muitos de nós hoje em dia vivemos baseado não em força, mas baseado em fraqueza, baseado em medo e não baseado em coragem. Eu conheço muita gente que não vive tudo que ele tem para viver, porque o medo impera a sua vida. É medo de prosseguir, é medo de empreender, é medo de exercer ministério, é medo de trocar de emprego, é medo de fazer faculdade, é medo de dar início no projeto, é medo de sonhar, vive apreensivo em tudo. Tem alguns que vão mais longe, que tem a tão conhecida nesse tempo atual, a síndrome do pânico. Quem conhece gente que tem síndrome do pânico? Se a gente não conhece, a gente ouviu falar, e tem. Pastor, como é que é isso? Tem crente com síndrome do pânico espiritual. Está tudo indo bem, mas ele está enclausurado em algum lugar com medo de tudo. Ele tem medo do irmão, ele tem medo do ministério, ele tem medo da igreja, ele tem medo do diabo, ele tem medo de tudo, ele tem medo de Deus, ele tem medo de tudo. Ele tem a síndrome do pânico espiritual. Ele se enclausura, e quando você vai conversar com ele, ele fala assim: não, pastor, quando eu fiz, eu sofri, não quero fazer mais. Síndrome do pânico espiritual. Tem muita gente, irmão, e na pandemia aconteceu muito disso, de gente que ficava enclausurada em casa, irmão, enclausurada em casa, ficava com medo de tudo. Se alguém espirrasse a 100 metros de distância dele, estava bebendo álcool com medo de ser infectado pelo Covid. Era gente, irmão, que estava enclausurado em casa. E olha que eu li sobre isso, e eu vi uma reportagem de que tinha gente que tanto medo de sair de casa, tanto medo de sair de casa, que ele não se enclausurou dentro de casa, enclausurou dentro do quarto. E quando ele estava dentro do quarto, ele não queria sair do quarto para ir ao banheiro. Então ele defecava na varanda do quarto. Quando chegaram lá, o estado estava tão lastimável dele que tiveram que arrombar a porta do quarto. E aquela pessoa estava há dias, há meses, trancado dentro do quarto, defecando na varanda, porque não queria sair para fora. O medo tomou conta. Restaurar a porta dos cavalos é não deixar que o medo tome conta da nossa vida. Tem gente que tem medo da economia, e Deus dizendo: eu vou fazer. Aí ele está dizendo: mas o economista disse que não vai dar. Tem gente que vive baseado na estatística humana. Deus diz assim: eu vou abrir a porta. Aí alguém diz assim: mas pela estatística não vai ter nem porta. Restaurar a porta dos cavalos é não permitir que a fraqueza nossa determine o resultado. Restaurar a porta dos cavalos é não deixar que o medo limite a minha vida e deixe eu de viver tudo quanto Deus prometeu para que eu venha viver. Salmo de número 20, versículo de número 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos,
Nós, quem que ele está dizendo? Nós, porém nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Aleluia. Uns confiam em cá. Quem são uns? Uns são aqueles do mundo, incrédulos, que confia no dinheiro, que confia no intelecto, que confia no diploma, que confia no nome que tem, que confia na família que tem, que confia nos amigos que tem. Esses confiam em carros e em cavalos. E nós? Eu não tenho amigo, não tenho diploma, não tenho dinheiro, eu não tenho ninguém influente, não tenho nome, mas eu me glorio no nome do Senhor nosso Deus. Aqueles que confiam em outro, em coisas, esses se encurvam e caem, porém aquele que confia no nome do Senhor se levanta e se mantém de pé para a glória de Deus. Aleluia. Não deixe a fraqueza determinar seus resultados, querido. Porque tem tanta gente que assim, não vou fazer faculdade, não vou prestar um vestibular. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Porque eu estou muito velho. Porque eu não vou conseguir. E é uma realidade. Eu estava conversando com a minha linda esposa certa vez, e a gente falando sobre isso, sobre prestar vestibular, sobre fazer faculdade, e a gente comentando sobre isso. E a gente se limita de fato, a gente coloca o tempo, a gente coloca, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que é tudo difícil. E ela iniciou uma faculdade, e assim que iniciou, acho que no primeiro trimestre da faculdade, ela chegou para mim e falou assim: amor, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não vai dar certo. Esses cálculos que é 2, 3 folhas, não dá para mim, eu não sei que vou conseguir. Uns nomes nos negócios lá, uns nomes que parecia língua estranha. Aí eu não vou conseguir. Eu falei: não, você vai conseguir, meu amor, você vai conseguir. Eu olhava tentando ajudar, não entendia nada. Eu falei: vou orar pela sua vida, Deus vai te dar sabedoria. Você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. E agora está no último período da faculdade, vai terminar a faculdade. É claro que às vezes bate o temor, mas o medo não pode determinar os nossos resultados. Restaurar a porta dos cavalos é Deus nos dar coragem para a gente ir até o final. Sabe o que é isso? É eu iniciar um projeto na minha vida e ir até o final, concluir, chegar até lá. E eu vou ter medo, às vezes o vento vai soprar, o inimigo vai se levantar, alguém vai dizer que não vai dar certo. Mas nós temos coragem em Cristo Jesus, não confiamos em homens, nem carro, nem cavalos, mas confiamos num Deus que tem poder para fazer todas as coisas na nossa vida. Aleluia! Restaurar a porta dos cavalos é utilizar o medo para realizar desafios. Entendendo que quem nos fortalece é Deus. E Ele nos fortalece em meio às nossas fraquezas. E outra, digo mais, Deus não vai te fazer ou te deixar conhecer a sua capacidade. Por quê? Porque você não é capaz de a gente bater no peito e dizer assim: eu cheguei porque eu posso, eu cheguei porque eu sei, eu cheguei porque eu consigo. Não. Deus sempre vai nos colocar no nosso lugar. E a gente sempre vai ter que entender que nós não somos capazes. Porque a Bíblia muitas vezes vai dizer assim: você é fraco, você é limitado, você é pecador. Todos pecaram e destituídos foram. Então o que eu devo entender? Que eu sou fraco, pecador, limitado. Mas eu tenho que entender que a força não é minha, vem do Senhor. É Ele quem me fortalece em meio às minhas fraquezas. É Ele. Isaías capítulo de número 40, verso de número 29 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam, aleluia, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu quero repetir para toda a glória: mas os que esperam, sabe quem são esses que esperam?
Você está guardado, você está protegido, você está amparado, você está debaixo da mão, você está no colo, você está à sombra. Salmos de número 91, eu quero ler esse salmo de número 91, que diz assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavelos e é escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés ao leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Porque tem medo, porque o temor, porque a limitação, porque parar, porque não sonhar. Aleluia. Porque parar no meio do caminho, porque deixar de viver o projeto, porque deixar de exercer o ministério. Não deixe o medo te limitar, não deixe a pouca força te parar. Nós estamos escondidos à sombra do Onipotente, nós estamos guardados por Ele, a nossa casa está guardada por Ele, a nossa família está protegida por Ele. E qual é o nosso papel, pastor? Através da fé, dar um passo a cada dia para viver tudo quanto Deus prometeu, para que nós venhamos viver nesse tempo, neste dia, digo mais, neste ano, nestes meses que restam desse ano. Se alguém entender a palavra profética nessa noite e restaurar em suas portas, haverá milagre até dezembro deste ano, haverá milagre de Deus até dezembro desse ano. Não deixe que o medo venha te limitar. Deus vai sustentar a tua casa, Deus vai cuidar da tua vida. Não tenha medo. Aleluia. Reparar a porta é restaurar o lugar da instrução. Reparar a porta dos cavalos é restaurar em nós o lugar da instrução. Por quê? Porque a porta dos cavalos era o lugar aonde o rei reunia seu exército, cavalos e cavaleiros, para passar a instrução de batalha. E por que essa restauração é necessária? Porque já não temos em nós tempo para o preparo. A gente não tira mais o tempo necessário para o preparo na nossa vida. E eu estou falando do âmbito espiritual. A gente se preparar para as guerras que travamos, porque para tudo tem que ter preparo. Para um doutor
Ele passou em alguns anos sentado em uma sala de faculdade, debruçado nos seus livros, para poder exercer a sua profissão. O profissional, seja qual área que for, em algum momento ele teve que prestar atenção para o aprendizado e para o preparo, para assim então exercer a sua profissão. Na vida espiritual não é diferente. Se nós estamos aqui hoje com a Bíblia aberta e meditando nela, nós estamos se preparando para as guerras que se levantam na nossa vida. Qual que é a nossa preocupação hoje em dia? Que nem todo mundo preza pelo preparo, pelo conhecimento, pela escola bíblica dominical. Nem todo mundo hoje ama a Bíblia como se deveria amar. Nem todo mundo usa a Bíblia como se deveria usar. Pastor, como que eu devo usar a Bíblia na minha vida? A Bíblia na sua vida deve ser usada para tudo. Porque a Bíblia é o nosso manual de vida e de fé. Eu não tenho que usar a Bíblia só quando venho para a igreja pregar. Eu tenho que usar a Bíblia no meu casamento, eu tenho que usar a Bíblia com os meus filhos, na minha família, eu tenho que usar a Bíblia com os meus amigos, eu tenho que usar a Bíblia no meu trabalho, eu tenho que usar a Bíblia no trânsito, eu tenho que usar a Bíblia na sociedade, eu tenho que usar a Bíblia para tudo. Eu vivo, respiro a Bíblia. Em tudo que nós vamos fazer, a gente tem que se aconselhar com a Bíblia. O que Jesus quer falar comigo através da sua palavra para tal decisão eu tomar? Fato é que nem todo mundo hoje em dia preza pelo preparo. Por essa razão que muitos tomam decisão colocando os pés pelas mãos e entrando em situação que vai afetar o casamento, que vai afetar o ministério. E a gente vê muita gente boa, arrebentada. Por quê? Porque usou Bíblia só no púlpito e não usou Bíblia na sua vida lá fora. Tem muita gente usando o tempo de púlpito para pregar, mas prega o que não vive, sendo que a maior pregação é aquela que nós vivemos lá fora. Deus preza pelo preparo. Deus preza e Ele exige de nós preparo. Gideão vai para a guerra. O povo tudo entusiasmado, eu sou crente, vou para a guerra também, eu sou crente. Deus olha para a congregação, tinha 32 mil crentes, tudo pentecostal, espada na mão, tudo doido para matar alguém. Aí quando Deus olha para o exército e fala para Gideão: Gideão, tem muita gente aí, diga para eles que os covardes e medrosos que voltem. Voltou um punhado, sobrou um pouco que até daria para fazer uma briga. Aí Deus olha e fala assim: ainda é muita gente, eu quero ver quem tem preparo. Aí Deus começou a usar uma tática do ribeiro para ver quem tinha preparo, e descobriu-se que dos 32 mil homens só restou entre eles preparado 300 homens. É por essa razão que, por mais que Deus e nós amamos a quantidade, quantidade nunca foi qualidade. E é por essa razão que Deus preza pelo conhecimento, pelo preparo. É parar, meu irmão, parar para ouvir a instrução do Rei para conosco. Esse negócio de uma teologia de determinismo, eu determino que você vai receber a bênção, está errado. Essa teologia de milagre, recebe um milagre, está errado, não sabe nem como receber o milagre. Essa teologia de prosperidade, Deus vai prosperar, meu irmão. Prosperidade material na Bíblia, eu não quero te desanimar não, isso aqui é Bíblia. Prosperidade material à luz da Bíblia não acontece senão pela fidelidade com dízimos e ofertas. O resto é conversa. Quer ser próspero? Seja fiel. Seja fiel a Deus. Agora o negócio é: estão dando dente de ouro. Porque estão lá e estão fazendo isso. É porque eu vou em outro lugar, estão me emagrecendo. Viu que tinha um negócio que estava emagrecendo pouco? A irmã aqui veio com 120 quilos. Agora põe a irmã e tá. Irmão, que conversa. Eu fico imaginando aonde que a gente vai chegar. Em que ponto a gente chega
em algumas situações que acontecem nas igrejas do dia de hoje. Não tem instrução. O povo está raso de conhecimento. Eu vejo um crente velho na igreja. Crente velho na igreja. A gente vai conversar, não sabe o básico da divisão da Bíblia. Deus preza pelo preparo. Por quê? Percebe isso aqui. Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos de idade. Exerceu seu ministério por 3 anos. Ficou aproximadamente na cruz por 3 horas. Passou pelo sepulcro e no sepulcro ficou por 3 dias. Ou seja, o que Jesus quis nos ensinar? Jesus não ficou à toa 30 anos. Ele estava se preparando para exercer o seu ministério por 30 anos, porque ele sabia que não ia ser fácil quando ele fosse levantado, descoberto. Então, para cada ano do ministério de Jesus, foram 10 anos de preparo. Para cada ano. Para cada hora na cruz, foram 10 anos de preparo. Para cada dia no sepulcro, foram 10 anos de preparo. E eu não tenho coragem de abrir a Bíblia uma vez por semana na minha casa para meditar. Aí quando vem a luta, eu quero vencer. Sabe quando? Não vai. E é por isso que a proporção de quem vem é muito menor de quem vai. Por quê? Porque chega achando que é uma coisa, não busca preparo. Quando vem a luta, desanima. Está na hora da gente parar e saber do reino, o que ele quer de nós, qual é a instrução de batalha. E eu não tenho como saber, a não ser pela palavra de Deus. Em debruçar-se para conhecer, para meditar, para beber, para se alimentar, para ser ministrado. A palavra não está boa, mas está me alimentando, está me constrangendo, está me melhorando. Aleluia. Aleluia. O tempo que você vai resistir à pressão, o tempo que você vai resistir à pressão é determinado pelo tempo que você se preparou para a batalha. Ou seja, tem gente que não resiste à pressão porque não parou o suficiente para se preparar para a batalha. Vai para a batalha de qualquer jeito, vai ser o primeiro a ser alvejado, vai ser o primeiro a ser morto. É não? A gente sabe que naqueles exércitos de elite, a pessoa, para entrar no esquadrão de elite do exército, ele passa por um treinamento pesado. Ele tem que ter um condicionamento físico, ele tem que ter um preparamento, uma preparação psicológica, para poder passar pela pressão de tudo. Ele é privado do sono, da alimentação, para ele estar familiarizado com isso, porque ele sabe que na batalha ele pode ser capturado. Então ele tem que estar preparado para passar por esses momentos. Preparação. Ele tem que ser bom de mira, meu irmão. Imagina o cara ir para a guerra com um fuzil, com uma capacidade extraordinária, sem saber atirar. O inimigo, a 5 metros dele, ele descarrega um cartucho todinho e não acerta ninguém. Por quê? Porque não teve preparo. No treinamento, ele não estava atento. Ele não treinou. Ele não se debruçou. Agora quem é treinado não precisa de muito não, basta um tiro. Pá! No ponto certo, bateu o cabum. Precisa do treinamento. Hoje em dia tem gente que não pode passar uma luta, que desanima, tem que ir na casa fazer visita. É tanta luta. Irmão, quem não passa a luta?
não passa luta. Se alguém não passa a luta, é porque nunca foi crente. Tem que se converter de novo. Porque o Evangelho nunca foi prometido com mar de rosa. Quando o Evangelho foi anunciado, Jesus sempre dizia: quem quer ser crente? Eu! Jesus já dizia assim, ó. Pastor, Jesus sempre dizia assim, ó. E todo mundo que é vendedor sabe disso, que a gente não pode iniciar uma venda dizendo não presta. Não é verdade? Não pode. Não dá. Não? A pessoa sempre tem que anunciar com a qualidade do produto que ele venda, por mais que o produto não seja perfeito. Mas quando alguém chegava para Jesus perguntando do reino, querendo ser crente, perguntando do reino, Jesus chegava para ele e falava assim: meu reino, aí, pois não é comida e não é bebida. Se você vem para cá para querer cargo de importância e ganhar dinheiro montado no ministério, não é isso. Aí o povo que queria isso falava: por que você acha que Judas traiu Jesus? Porque Judas Iscariotes, Judas era o único que andava com Jesus que não era galileu, ele era de Iscariotes. E quem vivia em Iscariotes era um povo que gostava do dinheiro, porque eles tinham conhecimento daquele povo que conta dinheiro. Não é tesoureiro, é contador. Contabilidade, eles tinham conhecimento extraordinário com contabilidade. Então quando Judas chega, por essa razão, ele cuidava das finanças de Jesus. Então por quê? Mas só que era um povo muito altivo, assim. Ele é um povo muito orgulhoso. Eles falavam assim: vamos ajudar os pobres, vamos ajudar os pobres. Na verdade eles queriam óbvio para eles, entendeu? Por essa razão que quando a mulher quebra o vaso nos pés de Jesus para perfumar e banhar os pés de Jesus, secar com os cabelos, fala assim: por que não deu para os pobres? Jesus conhecendo o cabelo dele, falava: vocês estão comigo todo dia e não faz isso que ela fez, né? Vocês podem ajudar os pobres, então ajude vocês. Ela está fazendo o seu melhor diante da sua adoração, a maneira de ela adorar. Aí Judas Iscariotes, quando ficou sabendo que Jesus não ia dar golpe de estado, ele chega e questiona Jesus: Jesus, quando é que o senhor vai tomar o reino? Aí Jesus chega para ele e fala assim: o meu reino não é terreno, o meu reino é eterno. Ele falou assim: pronto, perdi todo o meu investimento. Aí para ele não perder tudo o que ele fez, foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de pratas, que naquele tempo era o valor de um escravo com defeito, porque ele não queria sair perdendo tudo. Então a gente precisa entender, valorizar a instrução, o conhecimento, porque quem conhece valoriza. Porque, irmão, se você passar 5, 6 anos sentado numa sala de faculdade, se você se debruçar um tempo para poder aprender uma profissão, você não vai abrir mão, porque lhe custou. Quem se debruça para o conhecimento, para conhecer, não desiste, porque ele sabe quanto lhe custou para chegar. E é por essa razão que está na hora de nós restaurarmos essa porta e prezarmos pelo ensino, pelo conhecimento, pela instrução. Conhecer a Bíblia, meu irmão, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Conhecer, meu irmão. Procurar conhecer. Ter curiosidade em buscar conhecimento, se aprofundar, conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Não é ficar baseado na oração dos outros. Eu vou pedir para aquela irmã por aqui. Deus usa aquela irmã lá, viu? Deus usa, a gente coloca a cabeça debaixo da mão dela, dá um negócio na gente, ela solta uns lava-chaia e a gente já sente o negócio e já vai. Para com isso, irmão. A palavra dos filhos: eis que vos dou poder. Então o poder está contigo. É você que não sabe usar. Por quê? Porque lhe falta instrução. Está na hora! E fica o conselho: busque a instrução, o conhecimento. Se você não saber o que fazer na hora do combate, você é o primeiro a ser abatido. O que eu faço agora? Como é que eu vou agir? É o primeiro a morrer. É o primeiro a desistir. Você precisa conhecer a Bíblia a tal ponto de saber o que falar e na hora que falar. Como agir na hora de agir. Prezar pelo conhecimento.
Os nossos cultos, irmãos, precisam ser regados pelo conhecimento. E quem pregar, fica a dica para quem prega aqui: pregar e pregar a Bíblia. Ei, irmão, abra a Bíblia, lê. Agora fecha a Bíblia e sente. Então acabou o culto, irmão. Fica com a Bíblia aberta, irmão. Vamos meditar nela, vamos folhear ela, vamos buscar conhecimento através dela. Agora ele vai. Eita, eu tô vendo uma bola de fogo tá saindo aqui. Eu tô vendo a bola de fogo pra de lá. E os crentes ficam: cadê a bola, Jesus? Ele tem anjo de fogo aqui, anjo com espada. Irmão, vou dar uma dica pra vocês. Quando alguém falar que tem anjo com espada de fogo, irmão, corre, porque o pau vai quebrar. Corre, irmão. Se você está nesse culto, irmão, perna para quem te quer. Porque segundo a Bíblia, quando o anjo desembane a espada, até os santos têm que entrar em casa, não é assim? Não deixe ninguém ficar na rua, porque o anjo de morte vai passar. Então você tem anjo com espada desembanhada. Aí tem uns que ficam assim: ó o varão, ó o varão, ó o varão, ó o varão. Eu fico procurando o varão. Falei: cadê o varão? Cadê o varão? Cadê o varão? É um negócio, irmão, é tão simples pregar, não é, pastor? Tão simples, está tudo aqui, irmão. Não precisa de nada dessa pataquada toda. Não precisa, irmão. Está aqui. A palavra de Deus é simples, é a gente que complica. É a gente que complica. Mas é mais fácil do povo entender. Jesus pregava e o povo entendia. Porque a maneira com que Jesus ensinava, Jesus fazia um milagre. E não teve um milagre de Jesus que não serviu para instruir alguém. Jesus fazia um milagre e depois despedia lá o que recebeu o milagre, reuniu os discípulos e falava assim: viu, ó, nem ele pecou, nem o pai dele pecou. Isso aqui aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado, viu? Então sempre Jesus se utilizava dos seus milagres para ensinar os seus discípulos. E por que Jesus prezava pelo ensino? Porque Jesus sabia que ele não ia ficar para sempre ao lado. E quando ele fosse, eles precisavam aprender. Então igreja que não tem o costume do ensino pode ser qualquer coisa menos igreja. A gente precisa prezar pelo ensino. E os nossos cultos têm que ser regados com a palavra de Deus. Terceiro, para nós encerrarmos: reparar a porta dos cavalos é preparar ou se preparar para a guerra. Estamos preparados para a guerra. Segundo a Bíblia, o cavalo ele é sempre relacionado com batalha. Provérbios, capítulo de número 21, verso de número 31 diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós vivemos em tempos de guerra espiritual, sim ou não? E outra, digo mais, tem gente que brinca com o que é espiritual, brinca com guerras espirituais, com o mundo espiritual. Ei, vem cá, vou dizer um negócio para a igreja aqui, para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Irmão, esse mundo espiritual existe, essa guerra espiritual existe. Existe demônios, irmão, sabia? Não precisa dizer que tem gente que acredita mais em demônio que em Deus, sendo crente. Sendo crente. Ele acredita mais no poder do diabo do que no poder de Deus. Porque o medo é igual na África. Eu tava olhando o testemunho do pastor Lucas, testemunhando sobre algo lá na África, em Guiné-Bissau, aonde o satanismo impera, esses cultos, né, a espíritos, a demônios impera. Eles falaram que a grande maioria deles se curvam diante do diabo por causa do medo. Eles dizem: Deus é amor, mas o diabo é cruel. Por essa razão que eles cultuam o diabo, para eles não serem mortos pelo diabo. E o diabo mata. O diabo mata. Ele tem o poder de oprimir, ele tem o poder de humilhar, ele tem o poder de matar. Ele tem.
com essa guerra. Essas guerras não devem ser brincadeira. Nós não devemos levar a nossa vida espiritual de qualquer maneira, porque o diabo não está brincando de ser diabo no que diz respeito à sua vida. Ele vai destruir, ele vai chegar, e se tiver portas abertas para ele entrar, se tiver medo e se tiver fraqueza, ele vai entrar. Em João capítulo de número 10, verso de número 10, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nós estamos nesse mundo, queridos, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos nessa terra, mas estamos só de passagem. Quando a Bíblia diz assim: vocês estão no mundo, mas vocês não estão no mundo, a Bíblia está dizendo assim: vocês estão nada mais, nada menos do que em terreno inimigo. Nós estamos em terreno inimigo, irmãos. 1 de João, capítulo de número 5, verso de número 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ei, o mundo não é do maligno, mas o mundo jaz no maligno. O que isso aqui é? Autoridade vigiada. Deus deu liberalidade a Satanás para ter governo na terra. Tá, pastor, e por que a gente está vivo? A gente está em terreno inimigo, porque o mundo jaz do maligno. É tão verdade que o diabo tomou conta quase de tudo, não é verdade? Porque, deixa eu explicar. Tem praia que o crente não pode ir, sim ou não? Porque é pecado? Não, não é pecado, é que o diabo pegou a praia para ele. Ah, não? Por exemplo, um crente, ele pode ir na praia, porque a praia, quem fez a praia? Foi Deus. Agora, eu posso ir na praia no carnaval? Não posso, irmão. Por quê? Porque nesse tempo o diabo pegou a praia para ele. Quando eu vou para a praia, eu procuro encontrar uma praia deserta, irmão, que não tem ninguém. Aí a minha esposa ama, que eu gosto de ir na praia fora de temporada. Fora de temporada é inverno, é frio, eu deixei que tá garoando, aquela garoa gostosa na praia. É mais barato. E a esposa fica falando: ei, você só escolhe inverno para vir para a praia. Porque, irmão, a praia é dos crentes, mas os crentes deram para o diabo. É igual a televisão, sim ou não? Quem lembra de quando a televisão era proibida na casa dos crentes? Quem lembra? Levanta a mão. Lembra, né, que a gente ia assistir televisão na casa do vizinho? E, exatamente. Era disciplinado quem tinha. Na verdade, eu uso o livro do Satanás. É o Satanás falando na televisão, é o diabo falando. Hoje a gente apresenta programa de televisão. Eu apresento programa de televisão. Exatamente. Hoje em dia a gente faz uso dessas tecnologias. A televisão é um instrumento que a gente tem. A nossa igreja São José vai ter um canal de televisão, Rede Meu Amigo. Então, quando que isso ficou santo, se tornou do profano, do pecado, para aquilo que não é pecado? Quando isso nunca foi pecado, irmão. Televisão nunca foi pecado, televisão. E por que a televisão hoje está essa bagaceira? Por quê? Porque a gente deu para o diabo. A gente falava: é do diabo. O diabo falou assim: então me dá, obrigado, muito obrigado. Os crentes me deram, muito obrigado. Então agora eu vou usar. E o diabo está usando. E se você largar o teu filho na frente da televisão, o diabo vai engodar a mente do seu filho, a vida do seu filho. Quando você vê, teu filho está desviado dentro de casa. E tem muito crente que já está desviado dentro de casa por causa da televisão, porque por causa da desgraça da novela. O diabo coloca lá, meu irmão, e o crente fica olhando. E um monte de programas aí que o diabo colocou para tomar tempo dos crentes, para tirar a paz dos crentes. Até a jornal, eu não aconselho a assistir. Tem um jornal que não dá para assistir. É porque o fulano matou o ciclano, outro ciclano matou não sei o que, outro estrangulou não sei quem, outro estrupou não sei quem, outro passou por você, um tacou fogo não sei quem. Irmão, é um negócio. Eu não sei o que instrui. É instrutivo? Não é. Mas por que dá ibope? Porque o ser humano, irmão, ele é alimentado por desgraça alheia. É, não é verdade?
Ele ficou sabendo lá que o fulano lá morreu. Morreu como? Quem matou? Por que matou? Quando matou? Que jeito morreu? Aí ele fica assim, nossa, só falta dizer que benção. Porque gosta disso, irmão. Gosta disso, não é verdade? O crente gosta de ódio, não gosta? Eu estou lá em cima, você está lá embaixo. A minha vitória tem sabor de mel, tu está no inferno, será? E tal, você vai ver, Deus vai enviar anjo para te proteger, você vai vencer. Então assim, o crente é alimentado por essas coisas. O ser humano, não o crente, o ser humano é alimentado por essas coisas. Então a gente precisa entender que restaurar a porta dos cavalos é saber que esse mundo espiritual existe e a gente precisa estar preparado para ir para a guerra, para enfrentar. Tá, pastor? Então se a gente está no mundo, terreno inimigo, se o mundo jaz no maligno, se o diabo impera aqui, por que nós estamos ainda vivos e não somos destruídos? Por um salvo-conduto, o Espírito Santo na nossa vida, que é a marca, o penhor, a garantia da nossa herança. Nós somos marcados pelo Espírito Santo. O diabo não tem poder de tocar na nossa vida, de entrar na nossa casa, de tocar na nossa família. Não tem. E por essa razão que nós estamos vivos. Aleluia. Só que o diabo, ele tem as suas artimanhas para agir. E às vezes a gente fica temeroso. Meu Deus, como é que tudo... Meu pai... Ei, ó, Salmo de número 91, verso de número 11 diz: porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus está dando ordem aos anjos para proteger a tua vida, para proteger a tua casa, para proteger teus filhos, para proteger tua família, para proteger teus negócios, para proteger teu ministério. Só que o diabo usa de artimanha. Nós vemos na história bíblica a família de Acabe e Jezabel. Eles foram exterminados, a família, os descendentes de Acabe e Jezabel foram exterminados pelo rei Jeú, segundo a historicidade da Bíblia. E ficou Atalia. Atalia era uma das descendentes de Acabe e Jezabel. Atalia, que era do reino do norte, que tinha como capital Samaria ou Samaria. Ela casou-se com o filho do rei de Judá, que era reino do sul. Reino do sul, que tinha por capital Judá. E Atalia, quando soube que estava com o poder na sua mão, em 2 Reis, capítulo de número 11, 2 Crônicas, capítulo número 23, fala que Atalia, quando estava com o poder na sua mão, ela manda matar os descendentes de Davi. O sacerdote Jeoada guarda então um menino de 1 ano, que era descendente da linhagem de Davi, esconde-o no templo. Quando esse menino completa 18 anos de idade, Jeoada, o sacerdote, chama os demais sacerdotes e ungem esse menino a rei. E quando esse menino é ungido a rei por ser descendente direto de Davi, Atalia foi executada, segundo a história bíblica, na porta dos cavalos. O que é isso, pastor? Isso daqui é uma figura do que é o mundo espiritual. O diabo sempre vai infiltrar alguém. O diabo sempre vai colocar alguém. Porque, irmão, não se escandalize não, mas eu vou dizer, porque a Bíblia dá respaldo para isso. A Bíblia diz assim, que já há entre vós muitos anticristos. Sim ou não? A Bíblia diz que no nosso meio tem trigo e tem o joio. Segundo a parábola, o que aconteceu? O dono da seara fez o quê? Plantou a seara e dormiu. Veio o estranho e jogou joio no meio do trigo. Quando ele se despertou, o joio já estava na mesma altura do trigo. Como isso aconteceu? É porque ele dormiu. Sabe por que o pecado entrou dentro da igreja? Porque nós, liderança, em algum tempo, ou nesse tempo,
vedamos os olhos para o que é errado. Não vou lidar com isso não, quem vir depois que lide. Não vou mexer com isso não, não posso perder fulano, não posso perder esse cano. E está perdendo todo mundo. Essa é a estratégia do diabo. O diabo não quer matar o crente. O diabo mantém o crente vivo para estar dentro da igreja, murmurando, falando mal, puxando contra, indo contra a igreja, murmurando sobre tudo. Em 1 Coríntios 11, 23, em diante diz assim, ó: há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, fracos espiritualmente, dormindo espiritualmente, doentes espiritualmente, mortos espiritualmente. E o diabo mantendo ali. Mas Deus sempre vai levantar alguém dentre estes, com uma voz profética, com uma palavra na boca, com uma instrução divina, com sede na alma de conhecimento, para levar a palavra da verdade. Doa quem doer, sofra o que sofrer, seja qual for a prisão que ele enfrente, mas ele vai se levantar para levar a verdadeira palavra de Deus. Aleluia. E a gente precisa ter astúcia, irmão, para passar pelo mundo espiritual, conhecimento. A gente precisa ter esse conhecimento. Por quê? Eu acho interessante que em Atos capítulo de número 14, verso de número 19, Paulo foi apedrejado, e para eles não o matarem, ele fez o quê? Fingiu de morto. Ó, tô morto, gente, tô morto, ó. Aí todo mundo olhava e falava assim: morreu. E ele ali, ó. Tem uma hora que a gente tem que fingir de morto, irmão. Sabia? Tem que fingir de morto, porque senão o povo mata. Ei, e Davi babando, dando de babando. Você fingiu de louco para fugir. A Bíblia diz, a Bíblia nos fala que nós seremos enviados no meio de um povo que é tipo serpente, um povo astuto, um povo feroz. Então a gente tem que ter a astúcia da serpente e a simplicidade de uma pomba para poder saber lidar. A gente tem que ter sabedoria divina para saber lidar com essas situações. E às vezes tem que fingir de bobo. Estou falando de você. Quem falou? Quem? Tem, mano. Não, eu vou tirar satisfação agora, eu vou lá. Eu que o diabo quer. Não, eu vou lá agora. Eu vou lá agora, em nome de Jesus. Vou lá e vamos lá, porque eu sou crente, mas meu braço não é. Não, eu sou. Do tempo que eu era valente, antes eu era lá bravo. Antes você brinca comigo, antes eu era. A gente tem que ter sabedoria no mundo espiritual para agir. Agora vem cá, uma palavra de instrução. Nós devemos ouvir a instrução do rei para sair para a batalha. Nós devemos parar um pouquinho para ser ministrado pelo rei, para ter preparo para a batalha. Será que a demora do processo na nossa vida, a demora da promessa de Deus na nossa vida, não está fadada na demora e a gente entendeu o processo? Entendeu o propósito dessa luta? Entendeu o propósito da guerra? Entendeu o propósito da dificuldade? Eu tenho que ter conhecimento para entender o propósito desse processo que eu estou passando. Fato é que Deus não dá luta para a gente ver a gente sofrer. Não, Deus não faz isso com você. Eita, minha filha está sofrendo, que coisa boa, ó. Sofre, filha, sofre. Não, Deus não faz isso. Deus não quer isso. Deus não ama o teu choro de sofrimento, de angústia, de medo. Deus não ama. Não. Mas por que, pastor, que eu passo essa luta? Porque é um processo que você está passando para chegar na promessa que Deus tem. Agora, para você chegar, você precisa passar e entender esse processo. Não desistir no meio. E por que tem tanta gente que desiste no meio? Porque precisa restaurar a bota dos caras.
terminei agora. Isaías capítulo de número 54, versículo de número 2 ao versículo de número 4. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Eu leio e encerro e a gente ora e vai para casa dando glória a Deus. Restaurar a porta dos cavalos é ter preparação, provisão e proteção. Isaías capítulo de número 54. Tem alguém que vai cantar? Tem? Então já se prepara quem for. Ó, tem o hino de Carlinhos? Tem? Carlinhos canta. Já se prepara lá. Quem abriu Isaías capítulo de número 54, verso de número 2? Restaurar a porta dos cavalos é ter preparação, provisão e proteção. Verso de número 2 diz assim, ó: alarga o espaço da tua tenda. Isso é profético, alguém precisa ouvir isso aqui. Alguém veio para ouvir essa palavra aqui nessa noite. Alguém veio para ouvir isso. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O que é isso? Preparação. Eu estou me preparando para o que está por vir, irmão. Eu estou alargando o espaço da minha tenda. Eu até estava conversando com o irmão na igreja, e o irmão chegou para mim, pastor Paiva, e falou assim, ó, presbítero irmão Jaime, falou assim: essa igreja aqui, o máximo que ela chegou foi a 120 membros. E eu até comentei com ele, eu falei assim, mas quantos lugares tem? Tem 120 lugares. Eu falei, tá aí. Tá aí. Como é que Deus vai mandar mais se a capacidade é esta? Então o que nós precisamos fazer para o crescimento chegar? Alargar o espaço. Isso aqui é profético. Você está querendo prosperar e não está dando meios para Deus te prosperar. Você está querendo progredir, crescer, mas você não está dando meios para Deus progredir você, fazer você avançar. Aqui é a preparação. Aqui ele está dizendo, alarga o espaço. Não é Deus que vai fazer isso aqui, quem vai fazer é você e eu. Como é que essa igreja vai chegar a 200 membros se cabe 120? Tem que alargar o espaço. Tem que dar possibilidades para o milagre acontecer. Está certo que nós já estamos com 131 membros na igreja. Glória a Deus por isso. Só que a nossa meta é alargar a tenda. E quem vai trazer? É Deus. Pela palavra ele traz, pela palavra ele sara, pela palavra ele resgata, pela palavra ele salva, pela palavra ele redime, pela palavra ele constrange. É pela palavra. E o nosso papel? Não vai ser anjo aqui, irmão, que vai vir dar dinheiro na igreja para a gente comprar tijolo. Não é anjo, são nós. Não é anjo que vai vir aqui quebrar a parede aqui para aumentar, vai chegar aqui uma comitiva de anjo. Aqui na igreja quebra. Não é, isso é nós, irmão. Isso é nós que vamos fazer. Aqui ele está dizendo, alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, e não o impeças. Não crie impedimento para o que Deus tem na tua vida. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Se prepare, porque quanto maior a edificação, maior é a ventania. Tem que ter mais estrutura. Não adianta erguer o espaço sem estrutura. A primeira ventania cai. Então tem que ter a estaca do conhecimento para poder aguentar a ventania. Tem que ter preparação. Então Isaías 54 verso 2 está falando de preparação. No verso 3 ele diz, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as ações e fará que se povoem as cidades assoladas, mediante a preparação
preparação, vai haver o crescimento e provisão. Se houver a preparação, vai chegar o crescimento e vai chegar a provisão. Aleluia! No verso de número 4, ele diz assim, ó: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Está falando o quê? Cuidado, proteção. Ou seja, a preparação traz o crescimento. O crescimento é baseado na instrução. E a instrução é reconhecer que estamos protegidos por Deus. Então eu me preparo, Deus provê e Ele cuida. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. O nosso papel é o preparo, e Deus provê e cuida. Aleluia, aleluia. Restaure nessa noite a porta dos cavalos da tua vida. Preze pelo conhecimento. Não deixe o medo dominar o seu destino. Tenha força para prosseguir. Preze pela instrução. Se prepare para a guerra. Dê possibilidades para que o milagre venha acontecer na tua vida. Abra espaço, alargue a tenda, firme as estacas, porque Deus vai trazer provisão da direita e vai trazer da esquerda. Vai trazer provisão. E não se preocupe com o inimigo, porque o mesmo Deus que provê é o Deus que vai proteger a tua vida, a tua casa, teu ministério, tua família. Quem crê nessa palavra, levanta a mão para adorar o nome do Senhor.